Tubecult. Você está no canal Tubecult, o seu canal de cinema e música. Eu sou o Márcio, professor e escritor, e hoje terei a honra de trazer aqui para o canal a sugestão dos 3 filmes que eu mais gosto de um dos maiores nomes da história do cinema, que é o diretor Ingmar Bergman. Pois bem, né? Vamos mergulhar nesse universo denso e filosófico do Ingmar Bergman, um dos maiores cineastas da história. E depois vamos explorar então essas 3 obras que eu vou aqui indicar. E claro, fica o convite para que você possa aí sugerir qual, na sua opinião, seriam os 3 grandes filmes da cinematografia do Ingmar Bergman. Ou, se quiser, também pode sugerir aqui no campo dos comentários algum outro diretor que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para o canal para sugerir filmes deles, enfim. Demora um tempo para ser produzido o vídeo, quase um ano demora, mas a gente acaba, na medida do possível, atendendo a esse tipo de pedido. Bom, vamos falar então sobre o Ingmar Bergman, vamos mergulhar aqui no universo dele. Antes dar uma breve introdução falando dele e depois a gente cita aqui os filmes, né? Foi nascido em 1918 em Uppsala, na Suécia. Bergman foi filho de um pastor luterano, o que influenciou profundamente sua obsessão por temas como fé, culpa, morte e silêncio divino. Ao longo de sua carreira, dirigiu mais de 60 filmes, 170 peças teatrais, criando uma linguagem cinematográfica única, marcada por enquadramentos austeros, diálogos intensos e uma profunda investigação da condição humana. Vamos para curiosidades, né? Ele foi influenciado por Strindberg, Ibsen e o teatro existencialista. Era fascinado por Bach, cuja estrutura musical inspirou a narrativa Saraband. Trabalhou com atores recorrentes como Liv Ullmann, Max von Sydow e Erland Josephson. Morreu em 2007, no mesmo dia em que Michelangelo Antonioni. Cara, que coisa, né? Morreu no mesmo dia que Antonioni, pois é. Outro mestre do cinema. Foi canonizado por cinéfilos como Woody Allen, Kubrick, Tarkovsky e Scorsese, e o consideravam como um dos maiores artistas do século XX. Bom, o primeiro filme que vamos sugerir hoje aqui é justamente o Saraband, né? O Saraband, 2003, né? A dança final de Bergman, íntima, amarga e profundamente humana. O último filme de Bergman, Saraband, é uma espécie de epílogo de cenas de um casamento, mas vai além da nostalgia. A narrativa é estruturada como uma sarabanda barroca, com 10 cenas entre pares de personagens, refletindo a musicalidade de Bach. Marianne, né, Liv Ullmann, visita seu ex-marido, Johann, que é o Erland Josephson, após 30 anos, e se vê envolvida nos conflitos entre Johann e seu filho Henrik, e a neta Karin. A obra trata da transmissão intergeracional de traumas, da solidão na velhice e da impossibilidade de reconciliação plena. A relação entre Henrik e Karin é marcada por abuso emocional e projeções frustradas. Marianne, por sua vez, desperta para a ausência de vínculo com a própria descendência, um tema recorrente na obra de Bergman, o desencontro entre pais e filhos. Temas, né, tem o legado emocional, o envelhecimento, vínculos familiares e a música como estrutura narrativa. De fato, né, ali há uma espécie de, primeiro, um problema muito sério entre pai e filho, né, e segundo, um depósito. O filho, uma vez abandonado pela esposa, ele passa a depositar excessivamente o seu afeto, o seu foco da sua vida na neta, né, que é a filha dele, né? E aí, no caso, isso cria um laço um tanto quanto destrutivo para a própria vida da menina, né, que é uma música, e recebe uma proposta que pode alavancar a vida dela, né, mas a distanciada do pai. E aí o vínculo afetivo entre os dois digamos, pesa em cima da consciência dela de abandonar o pai naquele momento em que o pai era desafeto do avô e ao mesmo tempo não tinha a mãe, né? A mãe tinha largado. Então, realmente, de fato, uma desestrutura familiar muito grande, um lado psicológico muito, muito bem trabalhado e a questão musical envolvendo, né? O segundo filme de hoje que a gente vai sugerir, também esse é considerado, digamos, é unânime, né? Todo mundo considera, não só do Bergman, mas da história do cinema, o filme O Sétimo Selo, né, de 1957. Um cavalheiro joga xadrez com a morte e o mundo nunca mais foi o mesmo. É talvez o filme mais icônico de Bergman. O Sétimo Selo se passa na Idade Média, durante a Peste Negra. O cavaleiro Antonius Block, Max von Sydow, retorna das cruzadas e encontra um mundo devastado.
ao ser confrontado pela morte, propõe uma partida de xadrez para adiar o seu fim, né? Postergar a vida, né? A obra é uma meditação sobre a fé, o silêncio de Deus e o medo da morte e a busca por sentido. A morte personificada, mas sem mistério, ela é direta, quase burocrática. O filme alterna entre as cenas sombrias, como a procissão de flagelantes, e momentos de ternura, como o piquenique com a família circense, revelando que mesmo em tempos de desespero há beleza e humanidade. A cena final, a dança da morte na colina, é uma das mais emblemáticas da história do cinema. Então tem como temas aí o existencialismo, a fé, o niilismo, a beleza efêmera, a espiritualidade. Eu tenho resenha desse filme lá no meu outro canal, o Amplo Espectro, fica o convite para você assistir. E ao mesmo tempo é um filme que trabalha naquela dinâmica de o pragmático e o idealista, né? O Max von Sydow faz aí o papel como se fosse quixotesco, né? Do homem mais reflexivo, idealista, e do outro lado ele tem um servo que nem tem o Don Quixote, né? O Sancho Panza. Ele tem o Sancho Panza dele lá para lidar com as demandas da sobrevivência, vamos dizer assim, né? Diretamente. Então também há essa chave no filme, e toda essa questão existencial do significado da vida e ao mesmo tempo da iminência da morte. E isso num contexto histórico muito estrategicamente pensado pelo Bergman, que é um contexto de decadência da fé na Europa, né? No momento de crise terrível da peste negra. Filme sensacional, sensacional. Bom, antes de vir aqui para o último filme, que também é outra pérola maravilhosa, né? Fica o convite para você conhecer o trabalho da R4 Informática, que é aí a parceira do Google na implementação do Google Workspace, essa plataforma digital que agrega um conjunto de serviços que vai melhorar demais a sua empresa, elevá-la a um patamar de excelência, tanto no que diz respeito ao seu cliente final, ou seja, a pessoa que depende, que adquirir o seu produto, quanto a sua forma de gerir a sua logística, os seus próprios recursos humanos, né? Então, fica o convite para você conhecer esses serviços que vão tornar a sua empresa, seja ela física ou digital, uma empresa muito mais profissional e célere e segura, né? Só clicar aqui embaixo no site da R4 Informática e conhecer o portfólio de serviços deles, você vai ver que realmente vale muito a pena, né? Implementar o Google Workspace. Bom, gente, o terceiro filme hoje que a gente vai indicar também outra obra produz grandes reflexões, né? Uma obra que eu costumo citar quando eu faço uma análise, um pensamento, inclusive sobre o Brasil que nós vivemos hoje contemporâneo, porque é um filme que vai remeter a um outro cenário, vai sair lá da Idade Média e vai nos mostrar o que era a Alemanha, digamos, na origem, assim, entre as duas guerras, né? Chamada República de Weimar, em onde está o embrião, vamos dizer assim, a justificativa para o radicalismo que veio na figura, digamos, veio a ser pronunciada, né, emergir ali na figura do Hitler, né? Então, não à toa o nome do filme é O Ovo da Serpente, né? Porque vai mostrar justamente a origem de tudo que se desdobra, que nós conhecemos historicamente depois. Então, até a ideia do Bergman de buscar a origem é muito, muito inteligente, porque não adianta você observar os fenômenos apenas pelos seus efeitos, você tem que buscar as causas primárias, e as causas estão justamente ali, naquele interregno de tempo, ou seja, naquele ínterim entre as duas guerras, né? A gente buscar ali identificar como funcionava a Alemanha, né? Então a serpente já está formada, só falta romper a casca. Ambientado em Berlim em 1923, durante a República de Weimar, o filme retrata os primeiros sinais do nascimento do nazismo. Abel Rosberg, né, David Carradine, um trapezista judeu, tentava sobreviver após o suicídio do irmão ao lado da cunhada Manuela, que é interpretada por Liv Ullmann. A cidade está mergulhada em crise econômica, paranoia e violência, e Abel descobre que está sendo usado como cobaia em experimentos sociais e médicos. O título faz referência à ideia de que, como num ovo de serpente, já se pode ver o monstro formado através das membranas, uma metáfora para o fascismo em gestão. Bergman constrói uma atmosfera sufocante com fotografia sombria e cenas de brutalidade institucional. É um filme político, mas também psicológico, onde o horror não vem apenas da sociedade, mas da desumanização sistemática. Então tem como tema aí o totalitarismo, o antissemitismo, a manipulação, o trauma histórico, a vigilância, né, o cientificismo. Elementos presentes numa cultura em crise, profundamente em crise,
tanto no aspecto econômico quanto no aspecto imaterial, né, pode-se dizer assim, e que isso vai ser germe para que lá na frente se descambe completamente para um regime totalitarista. Então, uma proposta interessantíssima de estudo, né, por parte do Ingmar Bergman. E a conclusão é que, né, esses 3 filmes mostram Bergman em diferentes momentos. O filósofo medieval, de O Sétimo Selo, o cronista histórico, de Ovo da Serpente, e o confessor íntimo, de Sarah Band, né, onde faz análise psicológica bem familiar. Em todos, ele nos convida a olhar para dentro, para os abismos da alma, os silêncios entre as palavras e os fantasmas que herdamos sem perceber. Fantástica. Claro que eu estou cometendo inúmeras injustiças aqui, porque é impossível escolher apenas 3 filmes nessa filmografia. Mas a gente vai lá e se arrisca, né? E, enfim, eu ainda nem assisti todos os filmes, então, quer dizer, o risco ainda é maior. Então fica aí, convite para você também botar os seus, falar aí nos comentários o que você acha, né, dessa lista, ou mesmo sugerir outros filmes desse mesmo diretor. E é isso, gente. Vamos falar aqui qual será o próximo vídeo do nosso canal TubeCult no que diz respeito a cinema, né? A gente vai trazer para cá, para o TubeCult, os irmãos Coen, né? Os bons e maravilhosos irmãos Coen. Imperdível, não tem como, né? Um conjunto de filmes, filmografia densa, maravilhosa. E eu vou, obviamente, que eu vou te ver lá, não é verdade? Então, fica um convite. Te vejo lá no próximo vídeo. Um abração. Até mais.